Boa noite! Boa noite! Mais animado? Mais animado! Não! Boa não, noite, boa mais noite. animado! Boa noite. noite! Boa Boa noite! Não, Aí, você tá você tá falando inglês? Pessoal, tivemos um problema sério aqui hoje para começar a nossa live. Pedimos perdão para vocês e na verdade a gente não conseguiu resolver o problema aqui com o computador. Então a gente está fazendo a live, né, por um celular. Eu espero que dê tudo certo, que não trave. E então hoje eu não vou conseguir ver os comentários de ninguém para ficar falando aí. Beijinho para quem tá conectado. Hoje não tem jeito de ver, tá bom? Então esperamos, né, que dê tudo certo aí na transmissão da nossa história. Hoje é o capítulo 2 do Hudson Taylor. Vocês estão animados? Eu tô muito bem. Isso, então tá bom. Eu tô Ó, muito curiosa. eu quero mandar um beijo para todo mundo lá do Colégio Batista, para todos os alunos, para todas as professoras. Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe suas vidas. Muito bem. E Zé, eu prometi que você ia mandar um beijo para 2 alunos novos, você e a Filó. Então Vai, vamos vai, lá. Zão. Quem Quem? são esses dois? Pessoal, nós recebemos 2 alunos novos que começaram essa semana com a gente. Uau, teremos amiguinhos novos. Sim, uma amiguinha e um amiguinho. Quem é? Quem? A amiguinha é a Lavínia. Beijo, Lavínia. Lavínia. Isso, e o Beijo, amiguinho beijo. é o Cadu. Beijo, Cadu. Cadu. Isso, e eles Beijo pro estão Cadu. no 3º ano, tá? Então Deus abençoe vocês. 2 alunos novos. 2 no alunos terceiro. novos. Muito Lá no bem. 3º ano, na classe da professora Viviane. Deus abençoe vocês. Não teve Cê- ninguém no 5º ano, não, professora? Não, no 5º ano não. Ah. E ó, vocês vão. Nós vamos dar um seja bem-vindos pra eles, ó. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos ao Colégio Batista, que vocês possam ser muito bem recebidos, né? E que pena que vocês chegaram no momento onde a gente onde nós não temos as aulas presenciais. Que pena, né? A gente não pode ver vocês por ali, mas tomara que vocês já consigam entrar nas aulas online e conhecer os seus amigos e tudo mais. Bom, pessoal, vamos cantar então, tá? Ah, eu tenho um beijinho também pra mandar, que eu prometi hoje que eu ia mandar um beijinho, e vocês também, vocês dois, ó, o Zé e a Filó. Um beijinho pra Valentina. Beijo, Valentina. Isso. Beijo pra dona Valentina! Não é a Dona Valentina, É Zé, outra. é a Valentina, não é a Dona Valentina lá da igreja. É a Valentina do 4º ano. O Zé é todo doido. A Um beijo pra do quarto Valentina. ano. Isso, e um beijo também pra Tamires do 5º ano. Beijo, Tamires. Beijo pra Tamires. Não vai ter aula hoje? Só vai ficar mandando beijo? Obrigada, Zé. Vamos, Esse Zé, vamos ter. viu? Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para oração. Pai querido, te agradecemos por mais um dia de vida. Pelo privilégio, Deus, de ter o Senhor Jesus como nosso Salvador. Obrigado pelo teu amor, teu cuidado conosco. Nós oramos pelo nosso país, que o Senhor nos ajude, ó Deus, dê sabedoria aos governantes. Ajuda, Pai querido, que as decisões possam ser sábias para a tua honra e tua glória, Deus. Oramos também que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades e nos protegendo, dando saúde a cada uma das crianças e a seus pais. Que o Senhor esteja abençoando cada uma das famílias. Obrigada pelos alunos novos e por todos que já estão lá no colégio. Abençoe nossa aula, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar então a cada Vamos, momento, andando na Qual que é presença o de tom? Jesus. Qual que é o tom, Gabi? Misa. Mi. Vamos lá então, bem animado. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir.
é o caminho, a verdade e a luz. Onde que eu vou contar? Na escola, em minha casa, em qualquer lugar. Para falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Pois, tem uma palma aí. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, um emissário. O emissário é o que fala. Para levar aos outros Jesus. Amém? Vamos lá então, Gabi. Dá o tom aí. Você não perguntou o tom. Qual que é o tom? É lá. Lá. Gabi vai ajudar a gente, que essa é mais difícil. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra levar aos outros Jesus. Deu pra aprender, pessoal? A gente vai cantar mais uma vez. Ô Zé, para de ficar falando na hora da música, Eu Zé. tentei dublar aqui. Ô Zé, você fica falando na hora da Dublou, música. Filó? Um pouquinho. Ô Zé, por que você tá com essa mania de falar na hora da A música? Gabi me ensinou nas lives. Eu não. Ela e o Diego. Ela e o Diego te Você ensinaram. não aprendeu, Filó? Vou te Ainda ensinar. não. Não, não, Filó, não aprende não, por favor. Tá bom, tá bom. É só me copiar, Filó. Vamos de novo, então. Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e a luz. Vamos lá, É então. mim, Filó. Não, é lá, é lá. Você falou errado, Já Zé. mudou já? Vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Na escola, em minha casa, onde quer que eu andar, pra falar de Cristo, vou onde Deus mandar. Pois vou contar aos outros que Jesus é o caminho, a verdade e luz. Jesus está voltando, não posso perder tempo. Ser um missionário de Deus, emissário pra levar os outros Jesus. Amém. Vamos lá então para nossa aula. Hudson Taylor. Ai, meu Deus. Lembra disso? É o Sim, segundo sim, capítulo. Vamos lá então. Tá tudo bem aí, Gabi? Tá aparecendo bem aí? Aham, tudo certo. Ótimo. Hudson Taylor era um menino que nasceu na Inglaterra, mais ou menos 170 anos atrás. Quando ele era criança, seus pais ali na hora do chá falavam de Jesus, liam a Bíblia, né, na hora do culto doméstico e falavam sempre sobre um país. Qual era o país? A China. Isso, Zé! Muito bem! Eles falavam sobre a China. Meninos, a menina está com 0. Ô Zé, quando acabar o Hudson Taylor, vamos fazer uma competição? Meninos contra meninas? Ixi, Igual lá na escola, Ixi. lá no colégio a gente faz isso, é bem divertido as também. meninas vão ganhar. Lá no Com colégio a gente certeza. faz competição por sala de aula, né? Mas tudo bem, a gente pode fazer Filó contra Zé, hein? Vai ser bom. Ixi. Ó, vai ser legal. Filó. Muito bem, então, vamos lá. Agora silêncio, bonitinho, prestando atenção, senão vai perder ponto. Pode deixar. Filó, você aprendeu, né? O Hudson Taylor está com 170 anos. Não, essa história foi há 170 anos atrás. Presta atenção. Então tá, vamos lá. Vamos lá. E o Hudson Taylor falou pro pai dele que ele seria um missionário na China quando ele ficasse adulto. Mas por que ele não podia ser um missionário? Quando ele crescesse, os pais não tinham muita esperança. Qual que era o problema dele? Ele tinha um probleminha de saúde, não tinha? Ele ficava muito Doentinho. doente, ele ficava muito doente. E ele precisou estudar em casa. Lembra que ele gostava bastante de ler? Ele precisou estudar em casa, então, e aprendeu todas as matérias e aprendeu a falar outras línguas também. Ele era bem estudioso. Ele estudou farmácia, porque seu pai era um farmacêutico, né? E ele estudou e com 13 anos ele foi trabalhar na farmácia com o pai dele. E só aos 17 anos é que ele verdadeiramente recebeu Jesus como seu salvador. Sabia que só ir na igreja não salva você?
ele ia na igreja também desde pequenininho. Seus pais também eram crentes, eram salvos no Senhor Jesus. Mas não é porque seu pai ou sua mãe são crentes, são salvos, que você também é. Essa decisão é sua, né? Deus criou cada pessoa, como cada criatura. E é cada um que precisa decidir sobre a sua salvação. Cada um precisa pedir com a sua boca. E ele só entendeu isso lendo aquele folheto que dizia: está consumado, né? A obra consumada de Cristo. E ele entendeu que Jesus já tinha pago o preço do seu pecado. Então ele, todo contente, contou para sua irmã e depois contou para sua mãe, né? E agora, depois da salvação, ele mudou a vida, né? Sim. Não é, Zé? Isso mesmo. Porque quem está em Cristo é nova criatura. É nova criatura. Então, daqui a pouco eu vou pedir o versículo que a gente decorou na terça-feira, hein? Daqui a pouquinho. E ele, então, como uma nova criatura... Ele, então, como uma nova criatura, quis espalhar as boas novas, as boas notícias. Ele e sua irmã Amélia saíam, então, às ruas para entregar folhetos e falar de Jesus para as pessoas. E, então, Deus verdadeiramente falou com ele, quando agora ele já era um jovem, né, um quase adulto, e ele já estava bem melhor de saúde, e ele sempre orando, confiando no Senhor. Ele sentiu Deus falando para ele, né, quando ele entregou a sua vida para ser um missionário, Deus falando para ele: vá para a China, vá para a China, vá para a China por mim. E ele então ficou muito contente, agradeceu a Deus, né, por esse privilégio de poder servir ao Senhor, mas ele ainda não podia ir para a China porque ele era muito jovem, ele precisava acabar os estudos. E ele ficou deitado no sofá com as pernas para cima? Não. Ele foi estudar. Quem se lembra quais foram as línguas que ele foi estudar? Chinês. Chinês. Hebraico. Grego. O grego. E latim. E o latim. Porque eu não lembrei disso, não. Ele falava assim, que não adiantava só ele saber falar o chinês, né? Acho que é mandarim, né, que fala lá. Não adiantava só falar a língua, ele também precisava conhecer muito bem a palavra de Deus. Então, como a palavra de Deus, né, a sua língua original é em grego, hebraico, ele queria também estudar bastante, queria também estudar latim. Ele já tinha estudado latim quando criança. E ele queria também aprender sobre a China, pois era para lá que ele iria. Como não tinha internet, né, Zé? Né, Filó? Não tinha o Google naquela época para ajudar. Hoje a gente consegue, por alguns recursos tecnológicos, até visualizar o território lá da China em tempo real. Olha só que quase em tempo real, né? Que coisa interessante. E ele foi atrás de um livro, tinha um pastor na cidade que tinha um livro que falava sobre a China. E lendo o livro, ele descobriu que ele também precisava estudar mais uma coisa. O que era? Vamos ver qual... O livro sem palavras? Não. Isso aí ele tinha que saber também, né? Mas eu acho que nessa época... lembrei. Medicina. Medicina! Agora é ponto pra Filó. Empatou 1-1. 1-1, Zé. A Filó respondeu primeiro agora. Ele também tinha que estudar medicina. Porque ele viu que muitas pessoas eram muito pobres. E naquela época ainda, imagina, né? 170 anos atrás, sem muitos recursos na área da medicina. Então ele precisava levar cura para essas pessoas e levar uma outra cura. Ele tinha que levar duas curas. A cura física e a cura para o pecado. Por que a gente tem que ter cura para o pecado? Porque todos nós temos essa doença. Todos nós somos pecadores. E a única maneira de nós termos os nossos pecados perdoados... Mas vamos lembrar aqui, o que é pecado? É tudo que eu penso, é tudo que eu falo, é tudo que eu faço que não agrada a Deus. Então a gente peca todo dia, porque às vezes a gente conta uma mentira, a gente desobedece os pais, a gente desobedece as professoras, né? E a gente acaba às vezes sendo ríspido demais com uma pessoa, sendo grosso,
falando que daqui a não pouco vai deve. embora, professor. Daqui a pouco ele volta. Falando que não deve, né? A gente peca de diversas maneiras, ó, no pensamento. Quando a gente pensa que odeia alguém, a gente tá pecando, porque a Bíblia fala que a gente não deve odiar, mas às vezes a gente não fala, mas tá pensando. Às vezes a gente pensa uma maldade sobre outra pessoa, né? Às vezes a gente fala e até mesmo a gente faz algo que não agrada a Deus, por isso isso tudo é pecado. E a única maneira de pagar o preço dos nossos pecados é através do sangue do Senhor Jesus Cristo, porque não tem dinheiro que paga o pecado. O pecado no Velho Testamento era pago com o sangue do Cordeiro. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para pagar o nosso pecado, para tirar o pecado do mundo. Então, lembra, eu até falei, né, que o Hudson aceitou Jesus, ele recebeu o presente da salvação, o perdão dos seus pecados, quando ele tinha 17 anos. E por isso que eu e você precisamos também levar essa cura, a cura da alma, né? Precisamos levar essa salvação para outras pessoas, e era o que ele queria. Bom, então, ele decidiu, né, claro, orando bastante, pedindo direção de Deus, ele decidiu que ele iria aprender também medicina, mas ele ainda não podia ir para a escola de medicina. Então, sabe o que era muito comum naquela época? Você ir trabalhar com um médico para aprender ali, ó, vendo, claro, ele também ia ler e estudar, mas ali, todos os dias trabalhando com aquele médico, ele iria então ver ao vivo e a cores como que o médico atendia e como que ele fazia todas as coisas. Só que era antes de fazer a faculdade, Olha né? só. Era muito comum na época. Então ele arrumou um emprego com um doutor chamado, ó, o nome dele é difícil, ó, Richard Hardy. Hardy. Em outro lugar, não era lá em Londres onde ele morava. Ele foi para uma outra cidade e foi trabalhar. E sabe, além da medicina, tinha algo muito mais importante que ele tinha que aprender. Mais coisa? Mais coisa. Sem isso, não dava para ir para a China. Aliás, não daria para ir para lugar nenhum. O que será que ele precisa? Ô Zé. A língua chinesa. Ah, chegou. Oi, Zé, que susto! Zé, eu tô fazendo uma pergunta muito importante. Manda Além aí. de tudo isso que ele tinha que aprender, a língua, como que era a vida das pessoas, a cultura, né? Por isso ele estava lendo sobre a China, a medicina. Ele tinha que aprender algo muito mais importante. O que era? Não sei qual é. A culinária. Não. Pode ter certeza que não, porque se ele Ó, aprendesse a língua. culinária da Inglaterra, seria totalmente diferente da culinária da China. A língua, a Bíblia, a medicina. Gente! Tinha algo... É pena que eu não tô podendo ver os comentários. Eu queria ver o que vocês estão comentando aí. Eu vou dar uma dica. Tem a ver com o versículo que a gente aprendeu na aula passada, na terça-feira. Vamos ver quem lembra o versículo, ó. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ou o mais ele fará, como a gente decorou então naquele dia. Vamos lá de novo? Ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu prefiro a versão que fala assim, ó, e tudo ele fará. Então, o que o Hudson Taylor tinha que fazer antes de ir pra China... aprender o caminho, né? Não, ele tinha que aprender a confiar. Confiar em Deus. Aí você pergunta pra mim, Filó, mas ele já não confiava em Deus? Então, mas ele já não confiava em Deus? Ele já não confiava em Deus? Sim, ele confiava em Deus, ele confiou em Deus para a salvação. Mas agora ele precisava experimentar mesmo, viver pela fé, viver confiando que Deus ia cuidar dele em todas as coisas. E isso não é fácil. Já pensou? Quantas provas ele teria, né? Quantas tribulações ele teria lá na China, quantas dificuldades, quantas adaptações. Ele precisava de perto sentir o cuidado de Deus antes de ir para lá. Então ele foi trabalhar com o Dr. Hardy. E esse doutor, ele era muito gente fina, muito bom mesmo, uma pessoa muito amorosa, muito bom profissional.
Ele era uma excelente pessoa, só que tinha um problema. Sabe qual? Muito magrinho, gente fina, magrinho. Não, Zé, gente fina é um modo de falar, né? Uma pessoa legal, gente boa, assim. Que nem eu, né? Que nem você, que nem a Filó, né? Gente boa, gente fina. Sim. Mas tinha um problema com o Dr. Harder. Ele era meio esquecido, sabe? Ele era bem esquecido. Ele era tão esquecido que às vezes ele esquecia de dar o salário do... esquecia de dar o salário do Hudson Taylor. Tadinho. Então, no começo, quando o Hudson Taylor foi trabalhar com o Dr. Harder, ele também morava num quartinho que tinha lá nos fundos da casa do doutor. E isso ajudava bastante, né? Porque o salário que ele ganhava não era muito. E ele era bem controlado. Mas, passado um tempo, o Dr. Harder precisou daquele quartinho. E aí o Hudson teve que ir morar numa outra casa, num bairro bem perigoso. Mas, todos os domingos, quando ele não estava trabalhando, ele ia entregar folhetos e falar de Jesus. E nem todo mundo recebia ele muito bem. Chegou uma vez que alguns homens chegaram até a empurrar e falar, sai daqui. Rasgaram o folheto na cara dele e jogaram tudo no chão. Eram pessoas assim, muito rudes, né? E isso vai acontecer com você. Às vezes você vai entregar um folheto para alguém e a pessoa fala, eu não quero. Uma vez eu fui entregar um folheto para alguém e a pessoa falou assim, eu prefiro ir pro inferno. E jogou. Mas olha, não se preocupe quando você entrega um folheto e alguém joga fora. Lembra que eu já falei que a minha família foi salva graças a um folheto que alguém jogou fora. Bem o feito. meu... Né? Todo mundo salva. Eu tô falando coisa séria. Amém. O meu pai achou o folheto no lixinho do escritório, um lixinho só de papel. Meu pai pegou, achou interessante, salvo e seguro, né? Tava escrito. E ele guardou esse folheto por muitos anos. Ele leu, mas ele deixou lá guardado. Chegou um momento em que a gente foi visitar aquela igreja que tinha o endereço naquele folheto. E lá nós entendemos melhor o evangelho. E o meu pai, a minha mãe, eu e as minhas duas irmãs, todos nós fomos salvos com um folheto que foi achado no lixo. Então, a palavra de Deus não volta vazia. Vamos fazer a nossa parte, ser emissário, falar de Jesus, onde quer que seja. Deus vai fazer a obra. E ele, então, começou a confiar em Deus. E ele sabia que todas essas dificuldades, você não acha que ele ficava triste, né? Quando alguém empurrava ele, claro, né? Brigava com ele, xingava, né, Zé? Zombava dele, ria da cara dele. Ele não ficava feliz com isso, mas ele ia pra cima. Não, Gente, ele não pode, Zé. Não. Mas ele confiava que Deus ia cuidar dele e que ele passaria por esses problemas também lá na China. Por isso, ele continuava pregando ali firme e forte e ele teve que aprender aqui a confiar no Senhor e aprender a viver com menos conforto, porque o lugar onde ele foi morar era bem simples, bem humilde e ainda um lugar meio perigoso. Bom, no meio de tudo isso, um dia ele conheceu uma moça. Aí. Ele conheceu uma moça, ficou todo lá amando aquela moça. A história não fala qual era o nome dela, tá bom? Só fala que ela era professora de música. Vocês conhecem alguma professora de música? Aí sim. Ela era uma professora de música, também cristã. E os dois se gostaram muito. E ele tinha certeza que ela era o amor da vida dele, que ela se casaria com ele e os dois iriam para a China trabalhar para o Senhor. E foi passando o tempo de namoro e tudo mais, e ele foi lá conversar com os pais dela. Será que os pais dela deixaram ela namorar? E noivar, né? Nem era namorar, era já ficar noivo naquela época, já marcar a data do casamento. Ele já foi lá para pedir ela em casamento. E os seus pais ficaram muito contentes que ele estava estudando medicina, né? Pensaram, você vai ser um médico. E ele disse, sim, eu vou ser um médico na China. E os pais, o quê? Sim, eu vou ser um missionário. E os pais falaram, não, nossa filha não vai para a China. Se você quiser se casar com ela para continuar morando aqui na Inglaterra, nós permitimos. Mas se você disser que você vai para a China trabalhar lá como médico missionário,
você não vai poder casar com a nossa filha. Ah, ele não deixou? Deu tempo. Agora tinha que também ela tomar uma decisão, né? Ele conversou com ela e ela concordou plenamente com os pais. Ah, Hudson, se você não mudar de ideia, eu não posso me casar com você. E ele, ó... O que será que a gente faria se estivesse no lugar? Engraçado, Eu né? fugia com Porque... ela. Engraçado não. Muito... Fugia, Zé? Não, Zé. Zé. Amor é tudo. Zé do céu. Sabe o que é Vai tudo? A vontade de Deus. Deus. Sem a vontade de Deus, não tem nada na nossa Ele foi vida. embora. Eu já tava E- preocupada com a língua. Pensou aprender chinês? Pra namorar? Deus, ô Zé, volta aí que eu tenho uma Zé. coisa importante pra falar, ó. Deus não é Deus de confusão. Vou mostrar aqui os dois conversando. Deus não é um Deus de confusão. O Hudson Taylor, ele tinha plena certeza que Deus tinha chamado ele pra China. E agora Deus não ia dar pra ele uma esposa que não queria Não ir queria pra ir. China. Então, ou Deus mudava o coração dela e dos pais, ou ele ia ter certeza de que ela não era a esposa pra ele. Vem cá, Zé. O que será que aconteceu? Eles tiveram que terminar, Ah. porque ela não mudou o coração, ela não mudou de ideia, e ele disse pra ela: ah, eu amo tanto você, mas eu amo mais a Deus. A Bem Deus feito. em primeiro lugar. Agora sim, bem feito. E eu quero servir a Deus, e eu tenho certeza de que Deus me quer na China. E então eles terminaram. Então, mais uma lição, ele precisou confiar em Deus, que Deus lhe daria uma outra esposa. Ficou sorteiro. No momento certo, agora ele ficou solteiro. Mas ele confiou que Deus lhe daria uma outra esposa, uma esposa que gostaria de ir para a China, ou até mesmo que estivesse lá na China, né? Ele precisou. E quando ele estava lá morando, então, naquele quartinho, né? Naquele bairro, um homem, já era bem tarde, um homem foi buscá-lo. Aqui, ó, esse homem foi buscá-lo porque sua esposa estava muito, muito, muito doente. Mas doente mesmo. E ele foi buscá-lo, não como médico, mas para que fizesse uma oração também ali e pudesse também ajudar em algum outro detalhe. Quando ele chegou lá, ele viu que aquele casal era bem pobre, moravam num quartinho bem pequeno, escuro, úmido, e ela estava verdadeiramente bem doente. Ele se ajoelhou aos pés da cama, orou por ela, e enquanto ele estava orando, pedindo que Deus abençoasse, suprisse as suas necessidades, ele pensou assim: eu tô pedindo para Deus ajudar eles, mas o que eu vou fazer para ajudá-los, né? E ele só tinha uma moeda dentro do seu bolso. Mas naquela época, aquela moeda, ela se chamava meia coroa. Ela valia, se fosse hoje, valeria talvez uns 20 reais. Ó, uma moeda, hein? Já pensou perder uma moeda de 20 reais? Mas era tudo que ele tinha para se alimentar nos próximos dias. Era o único dinheiro que ele tinha. Porque o Dr. Harder às vezes demorava para pagar. Lá, né, eles pagavam por semana. E nem sempre o Dr. Harder lembrava. E o doutor até falava assim: Hudson, quando eu esquecer você me cobra. Mas o Hudson, ele não cobrava. Ele preferia orar e pedir para que Deus ajudasse o Dr. Harder a lembrar. Isso que é fé, hein? Lembra, ele precisava aprender a confiar no cuidado de Deus. Porque Deus promete isso. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Nada me faltará. Então Deus não pode mentir. Se ele prometeu que vai cuidar, ele também prometeu lá em Mateus que assim como ele cuida das aves, e as aves se alimentam todos os dias ele vai alimentar seus filhos. Às vezes não tem a comida que a gente gostaria, né, o banquete, mas sempre tem uma comidinha boa lá e a gente nunca vai passar fome, porque essa é a promessa do Senhor. Às vezes a gente não tem a picanha para comer todo dia, mas um bom arroz, feijão e ovo, ó, já tá muito bom, né? Ótimo. Mas a moeda que ele tinha no bolso, essa meia coroa, era tudo que ele tinha para se alimentar durante aquela semana. E ele, ó, era assim, ele economizava bem o seu dinheiro e tudo que sobrava, que era muito pouco, ele ainda ajudava os pobres. Olha só, hein, que coração o Hudson Taylor tinha já antes de chegar na China. Era muito bonzinho. E então, ele depois da oração, ele sentiu que ele deveria dar aquela moeda. Ele pegou aquela meia coroa e ele deu pro homem e disse: olha, Senhor, eu espero que esse... É pouco dinheiro, mas eu espero que ajude em alguma coisa.
E ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele se ajoelhou e falou: Senhor, eu não tenho nem um centavo para comer amanhã. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro. Lembra, ele morava sozinho. Ele não tinha seu pai nem sua mãe lá onde ele estava. Eu não tenho como me alimentar amanhã, nem no almoço, nem na janta e nem nos outros dias. Mas eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor dará uma solução. E ele foi dormir, descansando nos braços de Deus. E verdadeiramente dormiu. Quando ele acordou no outro dia de manhã, chegou o correio. Olha só. E do correio veio uma caixinha bem pequena. Quando ele abriu aquela caixinha... O que era? Tinha um par de luvas. Porque eles usavam Ele era luvas. goleiro? Não, Zé, não era luva de goleiro, não. É porque os homens ingleses usavam chapéu e luvas. Porque lá era muito frio. E ele tinha um par de luvas. Só que no meio do par de luvas tinha uma carta. E ele leu a carta. Era de alguém que ele tinha conhecido, que estava orando por ele. E no meio da carta, bem dobradinha, tinha uma moeda. E sabe que moeda era? Não era uma meia coroa. Era uma moeda chamada meio soberano. Sabe quanto valia essa moeda? Valia mais, quer ver? 4 vezes mais do que a meia coroa. Então, assim, se a meia coroa valia uns 20 reais, uma meia soberano valia 4 vezes 20. 4 vezes 20, 4 vezes 20. Vai, tabuada do 4 ou 80. do 2. Isso, Zé, muito 2 a 1 bem. pros homens. Muito bem, 2 a 1 pros meninos. 80. Como se fosse 80 reais. Para de brigar, vocês dois. Os dois são bons de tabuada, não são? Semana que vem nós vamos fazer uma competição de tabuada aqui. A Filó faltou na aula de matemática. Não, eu tava assim, horrorizada que você não ia saber. Ah, então tá bom. gente. Então vamos voltar aqui na história, prestando Ó. atenção. Depois na conversa. Zé, prestando atenção. E ele então ficou tão contente e ele viu o cuidado de Deus, porque essa moeda, né, esse meio soberano, iria pagar a comida dele por muitos dias. Ele agradeceu ao Senhor pela pessoa que mandou. E ele não sabia quem era a pessoa? Ele não sabia, ele não conhecia a pessoa. Ele agradeceu a Deus, orou pela vida daquela pessoa, que Deus abençoasse. E olha que coisa interessante. Olha. Nessa época não existia Sedex 10, tá? Que você manda hoje e amanhã até as 10 horas da manhã chegando na casa da outra pessoa, em qualquer lugar. Não existia. Para essa caixinha ter chegado ali para ele, ela foi colocada no correio muitos dias antes. Olha como Deus, ele sabe de todas as coisas e ele providencia. E Chegou ele no dia nunca certinho. vai deixar o seu filho, o justo, passar fome. Né? Então, Deus abençoou e ele ficou muito feliz. Mas, depois de alguns dias, ele precisava pagar a conta do aluguel. Na verdade, ele precisava pagar aluguel. E aí, ele ficou, era o dia do pagamento, né? Toda sexta-feira era o dia do pagamento. E ele ficou esperando, então ele falou, bom, até à tarde o Dr. Harder deve me pagar. E ele ficou lá, ó, Senhor, ajuda o Dr. Harder a lembrar, ajuda. E o Dr. Harder lembrou, E o Dr. Harder chegou pra ele e falou assim, Hudson, eu estou te devendo um salário, não estou? E o Hudson disse, sim, Dr. Harder, mas não tem problema, né? Mas o senhor vai me pagar hoje. Ele falou, ai, Hudson, você tinha que ter me lembrado de manhã. Porque agora eu já mandei o dinheiro todo para o banco. Eu não tenho nenhuma moeda aqui para te dar. Ai, de novo. o Hudson ficou meio chateado, né? Porque ele precisava do dinheiro para pagar o aluguel e depois no outro dia era sábado, domingo e ele não poderia pagar o aluguel. Então, sabe o que ele fez? O quê? Começou a xingar, reclamar, blasfemar? Isso Não, ele não fez isso. isso. Ele foi orar. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso desse dinheiro. Por favor, ajude que o Dr. Harder tenha de uma outra forma para que ele possa me pagar. Algum tempo depois, olha quem foi lá na casa dele. Quem foi? O A doutor. ex-namorada. Não, Não, o Dr. era o Harder. doutor. O doutor? Aí o namorado já passou. O Dr. Zé. Harder chegou lá com dinheiro e o Hudson, né? Doutor, mas o senhor disse que não tinha? E o doutor disse assim, mas na hora que eu estava fechando o consultório, chegou um paciente meu para pagar a sua conta. Eu achei até estranho que ele veio à noite me pagar. Ele poderia ter pago na segunda-feira,
Mas ele veio me pagar e eu resolvi trazer pra você. Foi Deus. Ah, foi Deus. Não foi Deus? Foi Deus. Foi Deus, né, Zé? Agora bem fala feito, assim, Zé. não bem feito, mas que bênção, fala. Que vai. bênção, que É, bênção. Zé, eu vou te Isso. ensinar, ó. Bem, não, ao invés de falar bem feito, você fala assim, ó, que bênção. Entendeu, Zé? Que bênção. Isso, Ah, que não combinou bênção. comigo. Você gosta de mal feito, Mais né, uma Zé? vez, o Senhor cuidando dele. E chegou um momento, então, que ele ficou bastante tempo ali com o Dr. Hardy, mas ele sentiu de Deus que ele tinha que ter um estudo melhor. E ele conseguiu, então, uma vaga na faculdade de medicina lá de Londres. Oh. E ele se mudou para Londres e foi, então, ter a aula na faculdade. E ele tanto tinha aula como ele já trabalhava no hospital. Aí sim, né, Filó, fazendo o estágio. Aí sim. E houve também uma doença grave naquela época, né? Não era o coronavírus, tá? Que esse é Ai. novo. Você tava pensando nisso. E eles correram pra lá e pra cá cuidando de todos os doentes. E infelizmente um homem morreu. E foi o Hudson que cuidou dele quando ele tava morrendo. E aí sabe o que aconteceu? O Hudson acabou ficando doente. Bem Ai, doente mesmo. Ah. Ele ficou bem doente, era uma doença muito, muito grave. O médico chamou ele em particular e disse assim: olha, Hudson, eu vou ter que te dar uma péssima notícia. E o Ai. Hudson, pode falar, doutor. Hudson, você vai morrer. Foi bem assim, você vai morrer. A gente sabe que a gente vai morrer, né? Pra morrer basta estar vivo. A gente vai morrer, mas a gente não gosta de pensar Receber a nisso. notícia, né? Né? Isso- Por isso que você tem que estar aí com certeza da sua salvação. E aí o Hudson falou, né? Como assim, doutor? Sim, a doença é muito grave, você vai morrer. Ele já estava se sentindo bem, bem, bem mal. E o médico falou assim pra ele, né? Hudson, você vai pra sua casa, volta pra casa dos seus pais, arrume todas as suas coisas, despeça da sua família, porque você vai morrer. Bem assim, não tinha um remédio, não tinha uma cura. Medroso mesmo. Ô Zé, volta pra ver a resposta do Hudson. E aí, o Hudson olhou pro médico e disse assim: olha, doutor, vou te falar uma coisa. Deus me deu uma missão. Deus me deu a missão de ir para a China pregar o evangelho. Então eu creio que eu não vou morrer agora. Não agora, eu sei que eu vou morrer, mas não agora. Agora, se Deus mudou de ideia e Ele não me quer mais na China e Ele me quiser no céu, eu também vou muito feliz, porque eu sei que eu sou salvo e estou indo para a glória. Então, se Deus quiser me curar, amém. Se eu tiver que morrer, também estou na vontade de Deus, que Deus faça a sua vontade. E ele foi para casa se sentindo muito, muito mal. E se você quiser saber o que aconteceu, você vai ter que voltar terça-feira às 18h30. Que bênção. E eu espero que Aprendeu, Zé. eu espero que sem nenhum Falei certo. atraso aqui da internet, tá bom? Terça-feira, 18h30, para você saber o que aconteceu. Vamos, para terminar nossa aula, 2 pensamentos importantes. Você tem confiado em Deus, que Deus vai cuidar de você? Olha, essa lição é bem propícia para o que a gente está vivendo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Acabamos o mês de abril, glórias a Deus. Estamos no dia 9 de maio já. Que Deus nos ajude a passar a cada dia, né? Basta cada dia o seu mal, a Bíblia fala. Mas vamos confiar no Senhor, porque muitos pais estão muito preocupados, muitos filhos estão preocupados, né? O que nós vamos comer Verdade. amanhã? O que nós vamos comer o mês que vem? Como nós vamos pagar as nossas contas sem trabalhar e tudo isso acontecendo? Lembre-se, Deus, Ele cuida de nós. Às vezes nós não vamos ter o conforto que a gente gostaria, mas passar fome, nenhum de nós vamos passar, pois é promessa do Senhor. Então, confie no Senhor, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E se você ainda não confiou em Jesus para ser o seu Salvador, peça hoje mesmo, ainda hoje. A Bíblia fala lá no livro de Romanos, no capítulo 4, que em nenhum outro há salvação. Não existe nenhum outro nome que foi dado para que você possa invocar a salvação.
O único nome onde você invoca a salvação é Jesus Cristo. E a Bíblia fala em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Confie na palavra do Senhor, peça para Jesus ser o seu Salvador. Deus abençoe. Vamos orar? Pai querido, se alguma criança ainda não tem a plena certeza da sua salvação, que hoje possa ser o dia, ó Deus. Ajude que coloque a sua confiança no que Jesus fez por mim e por cada pessoa. Jesus morreu e Ele ressuscitou. E Ele é o único que pode salvar. Ajude que possam colocar a sua confiança no Senhor. E nós que já somos salvos, que o Senhor nos ajude a cada dia a confiar, a clamar. O Senhor diz na sua palavra que nós devemos levar as nossas súplicas, as nossas ansiedades, as nossas angústias ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, o Senhor Deus, tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus maravilhoso, perfeito, soberano, justo e verdadeiro. Ajude que possamos confiar em Ti em cada segundo da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Amém. Zé. Tchau, Tchau, tchau. Filho. Hoje foi tão rápido. Não, Mais ou demorou, menos, mas demorou. aqui a gente gosta, né? É da história, muito boa. Pessoal, até terça, então, Até. eu vou colocar esse vídeo, tá, no YouTube e vou mandar pra vocês lá no Escola Web direitinho, no sistema que a nossa escola usa. E aí você pode assistir, né, direitinho, novamente, o dia que você quiser. Pra quem perdeu, fica lá salvo também pra poder assistir depois. Deus abençoe, eu amo vocês, um beijo. Beijo. Tchau. Vitória dos homens, 2-1 É pros nada, homens. é nada. Ó, semana que vem você ganha. As meninas